Irmãos, nós estamos nesses dias falando sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, e estamos falando também o que não é o reino de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então é uma ordenança, é uma ordem de Deus. Olha, vocês devem buscar. Então, se é uma ordem de Deus que nós cristãos busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, então nós precisamos saber o que é o reino de Deus para a gente buscar. Você não pode receber uma direção de Deus e não saber o que é. Você tem que entender. Espera aí, se eu tenho que buscar o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus? Será que vir ao culto domingo é buscar o reino de Deus? Não, não é. Eu sei que te falaram que é, mas não é. Buscar o reino de Deus, sua justiça, será que é dar o dízimo? Não, também não é. Será que buscar o reino de Deus e a sua justiça é orar? Será que é jejuar? Será que é ler a Bíblia toda? Não é. Por que eu sei que não é? Porque Jesus disse para os fariseus que eles faziam todas essas coisas. Eles oravam, jejuavam, liam a Bíblia, que naquele período era a lei e os profetas. Eles guardavam todas as festas e os cerimoniais. No entanto, Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo e não de Deus. Porque se o meu pai fosse o pai de vocês, vocês me amariam. O pai de vocês é o diabo. É uma acusação muito dura, e ainda mais vinda de Jesus, porque Jesus não falava as coisas por falar. Se ele disse que realmente eles eram filhos do diabo, é porque eles eram. Então, eu posso fazer todas essas coisas e não ser filho de Deus. E pior, eu posso me tornar filho do diabo. Isso é assustador. E tem mais. Ele também disse que tem gente que vai profetizar, vai pregar a Bíblia, vai expulsar demônios, vai falar em outras línguas, mas naquele grande dia o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Portanto, nós precisamos fugir dessas coisas, da aparência, dos métodos, do parecer, e temos que priorizar o ser. Precisamos nos tornar seguidores de Cristo, e não de uma religião, e não de uma placa de igreja, e nem de um pastor, e nem de um homem de Deus todo brilhante, iluminado, cheio da graça e da unção. Por quê? Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Portanto, a sua relação tem que ser com Cristo. A sua comunhão tem que ser com Jesus. Porque se eu vou buscar o reino de Deus, aquele que se assenta no trono do reino de Deus se chama Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, quem está debaixo do governo de Cristo está no reino de Deus. Mas quem diz Senhor, Senhor, mas o coração está longe, é só aparência, ele não está no reino de Deus. Então não busque a aparência das coisas, busque construir uma realidade com Deus. Busque construir uma relação profunda com Deus. Por quê? Porque lá na antiguidade, Deus habitava com a sua glória dentro do tabernáculo. Aquele lugar era cheio de glória. A presença de Deus estava ali. Ninguém conseguia entrar no Santo dos Santos porque a glória de Deus estava ali. Mas eu quero te lembrar que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Deus não está mais no templo, Ele habita em pessoas. E pessoas que tiveram a revelação de quem é Cristo. Portanto, é muito perigoso o que nós estamos vivendo hoje. A religião ela é muito mais perigosa do que você imagina. Às vezes a gente fala assim, não, todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Amém, irmãos? Por que eu sei disso? Porque está na Bíblia. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Portanto, se você quer a salvação, se você quer a vida eterna, se você quer escapar da condenação do mundo, só há um caminho, e não é a Comag, não é a Universal, não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Deus Amor, não é a Renascer, não é a Videira. O único caminho que salva é Cristo. Cristo. Ah não, mas eu preciso de Jesus, mas eu também preciso frequentar uma igreja. Não, você não precisa frequentar uma igreja para ter uma relação com Jesus. Porque você tem uma relação com Jesus, você percebe que é importante congregar, entendeu? Então a ordem dos fatores afeta o produto. Nesse caso afeta. Porque tem muita gente que vai todo domingo para a igreja, mas é um traste. Não dá para você confiar um segundo. Não dá para você deixar o cara sozinho na sua casa, mas nem um segundo. O que tem de gente aí, picareta, sem vergonha, pilantra, mau caráter, e que vai todo domingo para o culto, irmãos, não está no mapa. Então, não é isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar o reino de Deus. E só tem o reino de Deus quem se encontra com Cristo. E uma vez que eu tive um encontro com Cristo, agora eu estou debaixo do governo de Deus, onde agora eu vou descobrir, caminhando com Jesus, como viver a vida. Como viver a vida nessa terra da maneira de Deus. Amém? Então nós estamos aqui falando sobre o reino de Deus e ao mesmo tempo desconstruindo um monte de ensinamentos errados que nós aprendemos. Nós aprendemos que para a gente ser abençoado a gente tem que dar o dízimo, senão o devorador vai roubar as nossas finanças. Isso não é verdade. Isso é uma interpretação totalmente errada das Escrituras. A partir da morte e ressurreição de Cristo não se fala mais sobre isso. Se fala sobre generosidade, de não ser apegado a dinheiro e não transformar o dinheiro em um Deus. Então no Novo Testamento, Jesus diz que o dinheiro é um Deus, se chama Mamon. E ele diz que você não pode servir a dois senhores. Portanto, é muito mais profundo que dar o dízimo. Porque eu posso dar o dízimo e estar servindo a Mamon. Nós aprendemos que a gente tem que estar todo domingo no culto, porque senão a gente vai ser amaldiçoado, ou a nossa semana não vai ser abençoada. Quantas vezes eu não ensinei isso? Mas sabe, irmãos, interessante, né? A gente ensina algumas coisas que, no fundo, porque a gente tem o Espírito Santo sempre falava, meu filho, não é bem assim. Mas quando você crescer, você vai entender. E eu entendo que nós, mestres, a igreja não está como está hoje, à toa. É culpa nossa, dos pastores. Porque se Deus nos colocou para ensinar o povo, nós temos que ensinar corretamente. E se nós fazemos alguém tropeçar, a culpa é nossa. E Deus vai cobrar da gente. A Bíblia diz que quem ensina receberá o juízo em dobro. Será muito mais rigoroso para quem ensina. Então, a minha missão hoje é tirar você da religião e tirar a religião de você. Para que você fique com Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa prosperidade. Entende? Ele é a nossa vida. Ele é o nosso tudo. E se Ele não for tudo em todos, então nós não somos nada e não temos nada, ainda que possuamos coisas naturais. Mas vamos lá. Então, em resumo, como que eu sei que eu estou entendendo o reino de Deus e que eu estou vivendo Jesus e eu estou saindo da religião? Em primeiro lugar, você vai abandonar a vida do eu. Você vai desistir de ser uma pessoa independente e individualista. E de ficar pensando só em você. Você não será mais egocêntrico.
Isso já não nos fala alguma coisa? Porque nós somos ensinados o seguinte: vai para a igreja porque Deus vai te prosperar. Vai para a igreja porque Deus vai mudar o seu casamento. Vai para a igreja porque Deus vai fazer X, Y, Z. Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai curar. Irmãos, é verdade que Deus pode fazer isso? É verdade. Mas a gente não deve servir a Deus porque Ele faz essas coisas. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz. Nós servimos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Deus não tem que nos provar mais nada. Então, se Deus quiser me curar, aleluia. Se Deus não quiser me curar, aleluia. Se Deus quiser restaurar o casamento, Senhor, louvado seja o teu nome. Mas e se não acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então foge desse evangelho triunfalista, onde vem para Jesus que tudo vai dar certo. Não, vai ter vezes que vai dar tudo errado. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, vai ter cruz. Vai ter que negar as suas emoções. Vai ter momento que nós vamos chorar. A Bíblia diz que a nossa entrada no reino de Deus é com esforço. Significa que vão ter momentos e que vão ser muito difíceis. Vão ser complicados. Vai ter angústia, vai ter choro, vai ter medo. Mas a Bíblia diz que é como a dor de parto. Depois que você nascer para o reino de Deus, você se esquece da dor que você passou. Porque dá lugar a uma alegria que excede todo entendimento. Então, você está sendo livrado da vida do eu. Porque nós éramos egoístas. Nós só pensávamos em nós. Então esse negócio de vem para a igreja pensando em você de novo, está errado. Eu diria que até quando você se achega a Deus, talvez é lícito que seja por essas coisas. Ou até é normal que você se achegue a Jesus, porque você tem uma necessidade e uma dor. E você espera que Ele te livre dela. E Ele realmente livra. Mas com o passar do tempo em que você vai caminhando com Jesus, você vai descobrindo a verdade. E aí você é liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você é liberto. Aí você descobre que o tesouro escondido é muito mais valioso do que todos os tesouros que você tinha. E aí agora você abre mão dos seus tesouros, compra o terreno porque você encontrou um tesouro escondido. Então quando você encontra o tesouro que é o reino de Deus, todo o resto perde o valor. Porque você descobre que a vida aqui no presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Então você é livrado da vida do eu. Então agora quando Deus me dá algo, eu sei que é para eu repartir. Não é para mim, é para nós. É o Pai nosso, não é o meu Pai. Às vezes eu vejo pessoas assim, não, o meu Deus vai fazer isso. Não, é o nosso Deus. O meu Deus vai me prosperar. Não, é o nosso Deus. É o pão nosso de cada dia. Então, Deus nos incentiva a fugir dessa vida individualista e a pensar mais no próximo. Sabe, o reino de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então não tem como você se relacionar com Deus no reino de Deus pensando somente em você. Porque isso é um pensamento egoísta. E esse egoísmo tem a ver com a velha criatura e a velha maneira de viver. E qual que é o problema da religião nisso? É que ela incentiva você a viver essa vida, que Deus quer que você morra para ela. Deus quer que você morra para a vida egoísta, mas a religião fica fortalecendo isso. Mas qual que é a ordem de Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque eu busco a Deus, porque eu busco o reino de Deus, eu não preciso ficar inquieto, preocupado com o que eu vou comer,
onde eu vou morar ou o que eu vou vestir, porque Deus sabe que eu preciso dessas coisas. Antes de eu falar, Ele já sabe. Então eu não devo me preocupar mais com isso. Eu devo me preocupar em andar com Ele, em me relacionar com Jesus, em me tornar um com Cristo, em parecer com Ele, amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, ter o caráter transformado. Vocês estão entendendo, irmãos? E o evangelho que está sendo pregado hoje é outra coisa. Não é o que Jesus ensinou. É uma coisa assim, ou é um evangelho triunfalista, onde tudo vai dar certo, porque com Deus você é filho do rei, você é filho do Senhor dos senhores, rei dos reis, então você vai reinar na terra. A Bíblia diz que você vai reinar com Cristo, em vida. O que significa? Que você tem autoridade da parte de Deus para viver uma vida espiritual nessa terra. Ele nos deu exemplo. Então você está no mundo, mas você não é do mundo, e você não anda de acordo com o sistema do mundo. Ah, mas todo mundo é egoísta. É verdade, todo mundo que é nascido do mundo é egoísta, mas só quem é nascido de Deus recebeu o poder para se tornar parecido com Jesus. Esse é o poder. É isso que é se tornar uma testemunha. Se tornar uma testemunha é as pessoas olharem para você e falar: nossa, você parece com o Jesus da Bíblia. Você tem compaixão, você tem misericórdia, você tem empatia. Você não é egoísta. Hoje em dia está todo mundo preocupado com o seu, e você não, você está pensando na pessoa. Como que você pode ser assim? Leia João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora nós nos parecemos com Jesus, e isso não vem de nós, vem do poder de Deus operando na nossa natureza, transformando a gente de fé em fé e de glória em glória na imagem de Cristo. Aí o que a religião faz? Ela impede essa transformação. A religião faz você se conformar com a aparência e não buscar a transformação que o reino de Deus produz. Isso é um perigo. Então, você vai ser liberto da vida do eu, e você vai ser inserido na vida do nós. Qual é a vida do nós? A vida do nós é a vida em comunidade, é a vida coletiva. Você sai da bolha que você criou, Deus estoura aquela bolha e faz... Isso aí não é vida não. A vida acontece servindo pessoas. Você quer saber como que é o reino de Deus? Ajude alguém, sirva alguém, se aproxime de alguém, seja bênção na vida de alguém. E aí você vai ver Cristo nos pequeninos. Aí você vai ver que você está realmente andando com Deus. Então Ele estoura aquela bolha e Ele nos insere na vida de Deus. Porque a vida de Deus, ela é diferente da vida que a gente conhece. Na Bíblia, existem 3 palavras que traduzidas significa vida. A vida biológica, a vida bios, que é tudo que tem vida. A vida psique, que é a vida da alma, a vida da mente. Você sabe que a vida da sua mente é diferente da sua vida física. A nossa vida biológica é o nosso corpo material. Mas além do nosso corpo tem um outro que está vivo, tem uma outra vida dentro do nosso corpo, que é a nossa alma. A Bíblia também traduz a vida da alma como vida psique, vida da alma. Mas tem um terceiro tipo de vida, que é a vida zoe, a vida de Deus, que é a vida eterna. Todas as outras vidas vieram desta. E a vida zoe é diferente de tudo, porque ela não tem começo e nem fim. A vida biológica tem começo e fim, a vida da alma também. Mas a vida do Espírito, a vida de Deus não tem fim, ela não tem começo e nem fim. Por isso que ela é chamada de vida eterna. A vida eterna, ela não é apenas um tipo de vida diferente, mas ela é uma forma de se viver diferente. Como se vive a vida eterna? Por isso que a Bíblia diz que todos quantos creram em Jesus recebem a vida
eterna, ou seja, Deus pega a vida dele e coloca dentro de nós. Dentro da nossa vida biológica, dentro da nossa vida Zoe, e essa vida, quando ela entra dentro de nós, faz a gente nascer de novo e nos tornamos filhos de Deus. Então essa vida de Deus dentro de nós, nos garante que nós teremos a eternidade. Então a vida eterna não é quando a gente morrer e ir para o céu. A vida eterna começa quando você recebe a Cristo. Então se você tem Jesus, você tem a vida eterna. A sua vida eterna já começou, e ela vai se estender pelos séculos dos séculos na presença de Deus para sempre. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor não morrem. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor passou da morte para a vida. Só que esse é um tipo de vida, diferente da psique e da biológica. Ela é tão poderosa que essa vida vai ressuscitar o nosso corpo dos mortos naquele grande dia. Ao soar da última trombeta, os seus ossos se juntarão aos ossos, a pele na pele, os órgãos voltarão a funcionar, e você vai sair debaixo da terra e vai sair vivendo a silva. E ninguém vai entender o porquê. Por quê? A vida de Deus está operando em nosso corpo mortal, transformando aquilo que é corruptível em algo incorruptível. Só que tem um porém, a vida Zoe, ela também é um tipo de vida, que se vive de uma maneira. Porque a Bíblia diz que nós servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então eles vivem em harmonia. O Pai, quem quer ver o Pai, olha para o Filho. E quem quer ver o Filho, olha para o Espírito. Porque os três são um. E eles vivem em perfeita comunhão. Eles vivem em perfeita comunidade. Portanto, se eu tenho a vida de Deus, eu também sei viver em comunidade. Portanto, quem diz que conhece o reino de Deus, mas não quer ou não consegue se relacionar com as pessoas, então muito provavelmente ele está vivendo uma religião. Você percebe que Jesus, onde ele andava, as pessoas queriam ficar perto dele, as crianças queriam ficar perto dele. Os pecadores não se sentiam condenados perto do único que poderia condená-los. Isso não é impressionante? Jesus comia com pecadores e com prostitutas. Os religiosos ficavam loucos, eles ficavam malucos com aquilo. Mas é porque eles não entendiam que a vida de Deus é coletiva. Ela não é vida para mim, ela é vida para nós. Portanto, a vida que emana de mim, de Cristo, de mim, emana para você, e de você para o seu irmão, e todos nós somos embebecidos nessa vida abundante, porque todos nós fomos batizados em um só Senhor, em uma só fé, e também num só Espírito de vida. A religião te priva disso também. A religião cria um método, e ela chama esse método de Espírito Santo. E quando você não cumpre cabalmente aquilo que é determinado, você é desqualificado. Você não serve. Você é tirado da mesa da comunhão. Você é colocado no isolamento. É rebelde. Para a religião, todo mundo que não concorda com o método e com o sistema é rebelde. E é interessante que com Jesus era a mesma coisa. Ele comia com os pecadores e eles ficavam toda hora: Jesus, você sabe com quem você está comendo? Esse cara é rebelde, essa é prostituta, esse cara é ladrão, esse é cobrador de impostos. Se você fosse profeta mesmo, você ia saber que isso não agrada a Deus. Olha só com quem você está andando. Aí Jesus tinha que dar porrada toda hora neles. Toda hora Jesus vinha e tinha que dar uma pancada nos religiosos, dizendo: olha só, eu não vim para quem está bom, eu vim para quem está doente. Porque os sãos não precisam de médico. Em outras palavras, eu vim para esses caras que vocês estão excluindo. Quem está entendendo, diga amém. Então a religião é perigosíssima, porque ela te afasta de Deus. Ela faz você ter uma impressão de que você está andando com Deus, mas você está andando com uma outra coisa. E aí Jesus disse o seguinte: eu vos dei o exemplo. Vocês querem saber como andar com Deus? Eu dei o exemplo. Ande em amor. Ande por todo lado fazendo bem, curando os oprimidos, ajudando, servindo.
Lembra a parábola do bom samaritano? Então, sejam bons samaritanos, onde vocês andarem, sirvam, ajudem, sejam úteis, porque essa vida é muito breve, e dessa vida nós não levaremos nada. Portanto, não andem tentando ajuntar tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. E eu só ajunto tesouro no céu quando o meu tesouro, aquilo que é importante para mim, é o céu, é o reino de Deus. E se Deus quer que eu ande por toda parte fazendo bem, ainda que com prejuízo próprio, eu farei. Porque eu estou na terra, mas não sou da terra. Vocês estão entendendo? Então, ele deu o exemplo para nós, e ele também nos deu uma ordem. Ele disse, a minha ordem é essa, o meu mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então qual que é a ordem de Jesus para os seus seguidores? Amem. Amem profundamente. Amem de verdade. Amem com amores entranháveis. Amem profundamente, genuinamente. Amem, mas não amem só de palavras, amem por obras e em verdade. Ame ajudando, servindo. Ame abençoando. Ame aliviando a dor de quem está com dor. Ame sendo a resposta para o clamor de alguém. Ame como eu vos amei. Então a ordem de Deus é que a gente ame como Jesus nos ama, irmãos. Isso não é muito profundo? Agora a religião, ela muda tudo. A religião faz você fazer todas as outras coisas, menos amar. Aí você sabe fazer tudo. Você sabe orar, você sabe jejuar, sabe ler a Bíblia, sabe pregar, dá o dízimo de tudo, frequenta todas as reuniões, mas quando alguém está precisando, você endurece o coração, vira as costas e fala, ixi, Deus vai tratar isso aí, ó. A Bíblia diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se está passando sufoco, é Deus pesando a mão. Isso é coisa de crente, irmãos? Mas a gente faz tanto isso, ou já fez tanto isso, espero que você não faça mais. A Bíblia diz, a nada julgueis antes da hora, antes do tempo. Em outras palavras, o que Deus esperava de você, é que você ajudasse, que você servisse, que você aliviasse o sofrimento. Se a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, e se ele tiver sede, dê de beber, se a Bíblia diz isso, o que Deus não quer que a gente faça com alguém que não é nem o nosso inimigo? Quem dirá um irmão na fé? Só que aí o que acontece? As pessoas ficam entretidas nas suas reuniões bonitinhas, nos seus cultos maravilhosos, nos seus templos fantásticos. E eu posso garantir para você com toda certeza, existem lugares suntuosos onde Deus passou longe. Onde Jesus está longe, e tem gente que jura de pé junto que Deus está lá. E que Deus aprova. Irmãos, Deus não quer abençoar a vida que Ele quer que a gente morra. Seria uma contradição. Deus quer que você morra para a vida religiosa e vida egoísta. E você nasça para uma vida de relacionamento, de compaixão. O principal sinal de que nós estamos andando no reino de Deus é que nós estamos nos parecendo com Jesus a cada dia. É como diz Paulo, não que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, mas nós temos que melhorar a cada dia, ser transformado de fé em fé e de glória em glória é isso. Agora, estar todo domingo no culto, para massagear o nosso ego, e para anestesiar a nossa consciência endurecida, embrutecida pelo pecado, aí a religião serve, para isso a religião serve, mas o reino de Deus não. O reino de Deus é mudança de dentro para fora. Amém? Então olha para o seu irmão e diga assim, vamos buscar o reino de Deus juntos. E a igreja primitiva, irmãos,
A igreja primitiva entendeu isso. Abra sua Bíblia lá em Atos 2, versículo 37. Atos 2, 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações. Presta atenção no texto. Atos 2, foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado. As pessoas que viram essa manifestação extraordinária em Jerusalém, ficaram espantadas, dizendo: como que esses caras que não conhecem o nosso idioma estão falando no nosso idioma? Eles ficaram assustados. E naquele momento, as pessoas que estavam ali começaram a prestar atenção naquele fenômeno. Quase 120 pessoas falando em outras línguas, outros idiomas. E aí eles foram prestando atenção, aí Pedro se levantou e começou a pregar. Ele disse: olha, isso que vocês estão vendo aqui não é vinho, nós não estamos bêbados, não estamos aqui alcoolizados como vocês pensam. O que vocês estão vendo aqui é uma promessa que foi feita por Deus, por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo. E esses últimos dias é hoje, está acontecendo agora. Porque nos últimos dias Deus enviou Jesus, o seu Filho, que morreu na cruz para pagar os pecados. E todos aqueles que creem no nome dele serão salvos. E aí diz o texto que, versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. De sorte que foram batizados de bom grado naquele dia os que receberam a palavra, e agregaram-se quase 3.000 pessoas. E aí no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, o chamado de Deus era para que eles saíssem da religião. Qual era a religião da época? O judaísmo. Por que aquela cidade estava lotada? Porque estavam todos indo adorar a Deus no templo na festa de Pentecostes. Por isso que tinha gente de vários países. E aí o Espírito Santo é derramado, e o que Pedro diz? Se arrependam, livrem-se dessa geração, escapem dessa geração perversa, creiam em Jesus e sejam batizados. E aquele dia diz a Bíblia que quase 3.000 pessoas se converteram e creram no Senhor. E não era para sair de uma religião e entrar em outra, não. Porque, irmãos, andar com Jesus é todos os dias. Andar com Jesus é lá na sua casa, é lá na sua família, é lá no seu trabalho. Andar com Jesus na igreja, dentro do culto, sair qualquer um. A chamada do reino de Deus é para sermos igreja. E igreja significa chamados para fora da vida do eu, para fora da religião e para dentro de Cristo. Ou seja, você não vem buscar a Deus no culto, você busca a Deus todos os dias. E quando você vem ao culto, você vem para congregar com os seus irmãos, para buscar junto com eles, algo que você já faz diariamente. É muito diferente de você vir a um culto, porque se você pensar que é o culto que te abençoa, você vai se tornar dependente do culto e não de Jesus. Você tem um problema com seu marido? Busca Jesus. Tem um problema com a sua esposa? Busque Jesus. Fala: Senhor, me ensina a lidar com ele, me ensina a lidar com ela. Você tem um problema financeiro? Fala: Senhor, eu não sei como lidar com minhas finanças, me dá sabedoria. Eu sou impulsivo, eu gasto mais do que eu deveria. Tem um pecado que te aflige, que te condena? Fala para o Senhor: Senhor, eu sei que isso
não é correto, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E é nesse temor e tremor, andando com Jesus pela jornada da vida, diariamente, caminhando com Jesus no caminho, constantemente, lá na sua casa, lá no seu quarto, sozinho, o teu Pai que está em secreto te recompensará. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Não é vinde a Comag, não é vinde ao pastor Anderson, não é vinde a campanha, ou a vigília, ou vinde ao monte, não, é vinde a mim, disse Jesus. Venham até mim, busque a minha face, busque a minha presença, porque eu vou te aliviar, eu vou te renovar, eu vou te encher. Ah, pastor, mas às vezes eu não consigo. Você não consegue porque você quer o caminho mais fácil. O caminho da religião é, vai para o culto que o pastor vai orar por você. O caminho de Jesus é, morre. Então, peraí, morre ou não vai até o pastor melhor? Entendeu? O caminho de Jesus é morre para a vida do ego. Porque às vezes você vai lá, e você vai orar, e você vai falar, Senhor, por que eu vivo desanimado? Aí o Senhor vai falar assim para você, é porque você é duro de coração. Aí você, podia ficar sem essa. Era melhor ir lá falar para o pastor orar por mim. Que aí o pastor, querido, Deus vai te renovar, você vai ser abençoado. O Senhor é vida, Ele vai te encher, fica em paz. Melhor ir lá no pastor, né? Só que aí quando você vai para o sumo pastor, o pastor da sua alma, aquele que é o seu verdadeiro pastor, porque o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas é Jesus. Então você vai até o seu pastor, e ele vai cajadada no pescoço, puxar e vem aqui. E aí é ali que nós somos transformados, é no secreto, é na vida diária. E a religião quer te privar disso também. A religião quer dizer, isso aí me parece independência. Você não gosta de ficar orando lá na sua casa? Não, você tem que vir para a igreja. Você tem que vir buscar aqui. Não que nós sejamos templistas, mas você tem que estar no culto. Peraí, tem ou não tem? Você entende? Então, não tem templo. No cristianismo não tem templo, lembra? O templo, o véu foi rasgado de cima a baixo. Jesus disse, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não haverá lugar para adoração. Onde houver uma mão erguida, temente a Cristo, ali Ele fará. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, estou eu no meio deles, aleluia. Isso te liberta de controle, de manipulação de um monte de gente. Agora você se reúne com os irmãos, porque eles são seus irmãos, eles são seus amigos. O meu pastor é o meu amigo, ele não é o meu chefe. Ele não é o todo consagrado do telefone vermelho, que quando eu estou mal, posso estar mal, passou. Quando ele ergue a mão assim, eu já me arrepio. Agora vem de Deus. Olha, eu estou perdido, eu vou falar com o pastor vai me dar uma direção. Sabe, irmãos? Olha o que o texto diz, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe o que era a igreja primitiva? Uma comunidade de irmãos, uma comunidade de amigos, uma grande família. Uma família onde tem irmãos mais velhos e mais maduros, tem irmãos mais novos e mais imaturos, mas é uma família. Uma família que tem os seus problemas e as suas divergências, sim, mas é uma família. Não é uma empresa, não é uma estrutura clerical, é uma família. Então eles entenderam, eles eram amigos. Em outras palavras, Deus quer que nós sejamos amigos. Pô, irmão, me chama para comer pizza na sua casa. Me chama para comer churrasco. Pastor, não gosto de carne não, meu negócio é comida japonesa. Me chama também. Não importa, irmão, vamos ter comunhão, vamos sair junto, vamos para o cinema, vamos tirar férias junto, vamos pegar os nossos filhos, levar para passear, vamos jogar boliche, vamos brincar daquele negócio de paintball, sabe? Eu estou doido para dar uns tiros em alguns irmãos. Oh, meu Deus. Estou doido para me divertir com vocês. É isso, é uma coisa de amigo. Pastor, mas o senhor é o pastor. Meu irmão, eu sou que nem você. Mas o senhor é o líder, né?
sabe, cara, tem males necessários. Mas você não precisava estar aqui. Não precisava. Mas se por acaso Deus quer que eu esteja aqui, então eu estarei. Mas se Deus quiser botar você, eu de verdade congregaria na igreja que você é pastor. Eu não me preocupo com isso. Eu não estou tentando crescer a nossa igreja. Não estou tentando fazer a nossa igreja virar uma denominação. Na verdade, eu tenho medo disso. E quem anda comigo sabe que eu não minto. Eu não quero, não estou pensando, eu tenho até preocupação. Quando começa a encher a igreja, eu começo a ficar preocupado. Eu falo, meu Deus. Mas por outro lado, eu estou debaixo do mover do Espírito. Então se Deus quer trazer filhos para eu cuidar, eu falo, vou cuidar, Senhor. Pode ser 2, 10 ou 10 mil. Porque eu não fui chamado para encher a igreja. Eu fui chamado para encher pessoas de Jesus. Ainda que elas nem fiquem na minha igreja. Eu não sou hipócrita, irmãos. Não estou tentando ser algo que eu não sou. E nem estou buscando algo que Deus não tem para mim. Você deveria ser assim também. Porque por um lado, você olha e você fala, nossa, eu tenho bastante coisa para crescer. Mas por outro lado, você tem paz. Você não fica daquele jugo. Célula, crescimento, reunião. Aí o cara está lá envolvidaço dentro da igreja, mas ele está querendo se separar da esposa. O cara dá o dízimo todo mês, mas ele não paga as contas dele. Fica devendo para Deus e o mundo. O cara não sai dentro da igreja, cuida de tudo. Meu ministério é com crianças, mas não cuida do próprio filho dentro de casa. O filho fica jogado, largado. Aí você pergunta, qual foi a última vez que você foi para a praia com seu filho? Qual foi a última vez que você saiu para comer com a sua esposa? Você acha que Deus deu a sua esposa para sofrer do seu lado? Deixava ela solteira então, rapaz. Se Deus quer que você ame o seu inimigo, o que você acha que Ele quer que você faça com a sua esposa? Agora, quando você tiver lá 50, 60, 70 anos, seu filho não tem uma foto de recordação da infância brincando com você, viajando com você. Ó, pai, eu lembro, você lembra desse dia que a gente foi junto? Não tem nada. Por quê? Porque a gente está preocupado com métodos e coisas e se esquece que o reino de Deus é para a vida. É para você ser um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. É para você brilhar. A Bíblia diz que a vossa luz brilhe entre os homens. Não é que a vossa luz brilhe dentro da igreja. É que a sua luz brilhe entre os homens. Então assim, fora disso, o que adianta a gente fazer coisas e não ser? Aí a gente escandaliza. Você quer escandalizar alguém? Escandalize com um amor exagerado. Com a compaixão e a misericórdia exagerada. Então, eles perseveravam nisso. Em amizade, relacionamento, comunhão, estar juntos. Basicamente, eles faziam 4 coisas. Ensino dos apóstolos, eles perseveravam na palavra de Deus. Eles entendiam a palavra de Deus e falavam, é isso que Deus quer de nós, então vamos viver assim. Eles perseveravam na comunhão, ou sempre, eles estavam sempre juntos, sempre em comunhão. E eu acho uma coisa linda quando eu vejo os irmãos batendo foto, que um está na casa do outro comendo, outro foi visitar o outro está passando sufoco lá, os irmãos se uniram para ajudar. Nossa, eu acho isso tão lindo, irmãos. Sabe? Isso é de Deus. Isso é gostoso. Então assim, eles perseveravam nisso. Eles também perseveravam no partir do pão. Partir do pão aqui é assim, olha, irmão, o que eu puder fazer para te ajudar, conte comigo. Eles repartiam, eles dividiam entre si. Eles não pegavam o bolo e comiam sozinhos, eles fatiavam lá e davam a cada um pedacinho. Então estava todo mundo junto, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ninguém tinha necessidade, porque quando alguém tinha um problema, os outros ajudavam. Eles repartiam. E eles também perseveravam nas orações. Irmão, vamos orar juntos. Por isso que a gente reúne nas FAI e fala, vamos orar, orem uns pelos outros. Por isso que aqui no culto a gente fala, vamos orar, ore aí agora, vamos orar juntos. Por quê? Porque só Deus sabe as dificuldades que você enfrenta. As coisas que tiram a sua paz, que te preocupam. E é tão ruim quando a gente enfrenta os problemas sozinhos, né? Aí Deus coloca pessoas para suportar o jugo junto com a gente. Isso é de Deus. A igreja primitiva fazia isso. E nós fomos chamados para fazer isso, estamos fazendo isso. Então,
O reino de Deus, irmãos, ele é o oposto da religião. É o oposto. Eu sei que você pensa que o oposto do reino de Deus é o inferno. Mas o oposto do reino de Deus não é o inferno. O oposto do reino de Deus é a religião. Porque o inferno é para Satanás e seus demônios. Mas a religião é o que impede que o reino de Deus chegue na vida das pessoas. Então, a religião, ela também tem a sua maneira de ser. Ela também tem a sua forma de se expressar. E nós temos que fugir disso. Então, falar do reino de Deus sem desconstruir aquilo que não é o reino de Deus é quase impossível hoje. Porque eu vejo tantas pessoas assim falando, nossa, eu estou bem, eu estou abençoado, e Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro. Eu fico, nossa, que legal, que bom, irmão, Deus te abençoe. Mas eu fico pensando, a pessoa está se baseando nisso, ela acha que isso é bênção de Deus, que tem gente que nem conhece Jesus, nem frequenta igreja, mas ele tem muito mais que isso, tem 2, 3 casas, 10 carros, então aquele lá é mais abençoado que todo mundo. A Bíblia chama isso de loucura. Aquele que confia nas suas riquezas é loucura. Você é louco. Ainda hoje pedirão a sua alma, e aquilo que você tem ficará para outro. Irmãos, nesses dias de pandemia nós temos convivido, aprendido a conviver, ou tentado conviver com a morte. Tanta gente preciosa que faleceu, tanta gente querida que partiu aparentemente precocemente. Pessoas que poderiam estar bem com uma vida inteira pela frente. A vida é muito breve, ela é muito curta, para a gente ficar se baseando em coisas materiais. Tem coisas que são muito mais importantes que dinheiro. Amor, afeto, olhar nos olhos de alguém que você ama e falar, eu te amo também, isso é importante para mim. Porque depois que partir já era, não adianta ficar se jogando em cima do caixão lá, devia ter amado, devia ter isso. Não, faz agora. Faz agora. Honre agora, ame agora, se importe agora. Porque a religião, ela faz exatamente o contrário. Ela faz você ficar na expectativa de que está tudo bem. E tem hora que você está rindo, mas você tinha que estar chorando. E a religião diz, não, você é crente. Crente não chora. Crente tem que ficar firme em Jesus, animado. Não, irmãos. A Bíblia diz que a gente vai chorar sim. A gente vai ter problema sim, vai ter dificuldade sim. Vai ter dia que você vai querer rir, mas você só vai ter motivo para chorar. E você vai chorar e vai ficar preocupado e angustiado. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós somos afligidos, mas nunca desamparados. Agora depende da religião para você ver. Você vai ver o que é ficar desamparado. Você vai ver o que é ficar desamparado, meu filho. Porque enquanto você está produzindo, você é uma maravilha. Mas na hora que o calo apertar, você está sozinho. Porque é isso que Jesus disse. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. O ladrão não. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E quando vê vir o lobo, foge. Eu não, eu dou a vida pelas ovelhas. Então você vai querer ficar com quem dá a vida por você ou por quem foge na hora dos problemas? Eu quero Jesus, irmãos. Porque Ele foi o único que morreu por mim e me ama de verdade. Então, a chamada de Deus é para a gente fugir da religião. Então, essa pregação aqui, ela daria para uns 3 cultos, mas eu vou finalizar ela aqui agora. Com as características da religião. Porque o reino de Deus não tem uma maneira de se viver? A religião também tem. E Jesus denunciou isso. Porque quando Jesus veio, os maiores opositores a Jesus foram os religiosos. Jesus nunca chamou um pecador de filho do diabo. Ele chamava os religiosos de filho do diabo. Lembra? O oposto ao reino de Deus é a religião. Por quê? Porque o religioso, ele impede, a religião ela impede as pessoas de se relacionar com Deus. Por quê? Porque os religiosos, eles vivem de aparência. Eles priorizam a aparência. Cara, se você der uma choradinha no culto, der uma puladinha, dar uma animadinha assim, ó, fala, esse irmão é uma benção.
Não importa se você fez um monte de gente chorar lá fora. Mas você deu uma choradinha aqui, não, esse irmão está na bênção. Se você se enquadrar na aparência das coisas, então, Jesus chamava eles de sepulcros caiados. Por fora vocês são sepulcros pintadinhos de cal, branquinhos, bonitinhos, mas por dentro só tem morte e imundícia. Ou seja, quem te conhece que te compre. Aliás, quem não te conhece que te compre, né? Só que Jesus sabia o que ia no coração deles. E eles falavam, vocês enganam as pessoas, mas a mim não, vocês são filhos do diabo. Vocês têm aparência de bonitinho, mas vocês são fogo. Mateus 23, 28 diz, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, 28. Ele disse para os religiosos, olha, por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro vocês são as piores pessoas que tem. E vocês fazem parecer justos diante dos homens. Irmãos, eu conheço uns religiosos aí, que os caras, vou te falar, ele nem fica assim perto. Já abre a porta assim, ó, já sai no altar, né? Aí parece que quando ele entra, até os anjos cantam, né? Ele, vamos ficar de pé todos. Aí você fala, nossa, esse cara veio na unção. Ele devia estar lá no terceiro céu falando com Deus. Ele desceu agora e tem algo para nós, aleluia. Aí é tudo emocional. Tudo para usar a sua fé a favor dele. Tudo isso. Por quê? Porque é de carne e osso. É gente normal. Entende? Mas eles fazem isso para parecer mais santos, mais justos, mais, entendeu? Então, é o oposto. Jesus, ele era tão parecido com gente, que até na hora que ele foi ser traído por Judas, Judas teve que dar um beijo nele para denunciar que Jesus era Jesus. Porque senão ninguém ia saber, porque ele se parecia com os apóstolos. Era igual, mesma roupa, mesmo jeito. Vocês entendem? Ah, irmãos. Outra coisa, os religiosos, eles gostam de criar mandamentos para anular os mandamentos de Deus. Essa é a segunda característica. Eles não percebem, mas eles falam assim, ó, é dessa forma, é por aqui, e Deus quer que a gente vá assim, e quem não for assim é porque é rebelde, não sei o que lá. Aí você pensa assim, ué, mas isso aqui anula o que a palavra de Deus diz. Se eu fizer isso daqui, eu estou indo contra a palavra de Deus. E eles não percebem isso. Mas se você falar, você vai ser excluído, pode ter certeza. Então, por exemplo, irmão, você tem que estar aqui no culto. Ah, mas é aniversário da minha mãe. Você serve a Deus ou a sua mãe? Você vai responder o quê? A minha mãe? Vai falar, a Deus, né? Fala, então você tem que estar onde? Ah, tem que estar aqui, né? Então tá bom. Só que interessante que a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Mas em nome da fé, eu desonro os meus pais. Lógico que eu tenho um exemplo aqui bem pequenininho, mas tem coisa muito pior. Tem pai e mãe tentando colocar jovem. Eu já vi jovem que não sai de dentro da igreja, não para de vender pão de mel e trufa, não falta na escola, está sendo reprovado, está bombando. A mãe vai lá na igreja reclamar, falando, pastor, o meu filho não está indo para a escola, porque ele não sai de dentro da igreja. Irmã, eu entendo você, né? Também sou pai. Lembra, para parecer justo diante dos homens? Então, mas é o seguinte, né? A gente vai falar com ele, mas a senhora fala com ele também. O que o pastor tinha que falar? Não, seu filho tem que estudar. Que isso, lugar de criança na escola. Como assim servir a Deus e faltar na escola? Não, seu filho. Aí o que acontece? O cara quer ainda ganhar a família. Qual é a mãe que vai querer frequentar essa igreja? Meu filho, depois que entrou na igreja, ele piorou. Eu já ouvi isso tantas vezes. Depois que meu filho entrou na igreja, ele piorou, ele não me ouve mais. Em vez dele viciar na cocaína, na maconha, ele viciou na igreja. Ele não vive sem a igreja, ele está viciado. Ele não estuda, ele não trabalha. Não come direito. Só que aí quando o cara vai lá e cai, faz algum pecado, faz uma bobagem, aí todo mundo corta o cara.
agora não serve mais. Ô irmãos, misericórdia. Isso está parecendo outra coisa, né? Mas é isso, fazem mandamentos que anulam os de Deus. Mateus 7,6 diz: e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar de jarros e de copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Outra coisa, gostam de honra. Gostam de honra. Religioso gosta de honra. Ele gosta de parecer mais santo, ele gosta de parecer mais especial. Jesus disse que eles colocavam vestes compridas, brancas, e eles faziam longas orações, para as pessoas falarem: nossa, esse cara é um homem de Deus, olha como ele era bonito, olha como ele é, sabe? Então o religioso, ele gosta disso, ele gosta que as pessoas tratem ele como alguém diferenciado, como alguém mais especial que os demais. Então você vê, é um estilo totalmente diferente. O cara busca honra, só que a Bíblia diz que nós devemos honrar e não buscar honra. Considerai cada um o seu irmão em honra, diz a Bíblia, superior a você mesmo. Ou seja, aqui na igreja eu não estou esperando ninguém me honrar não, eu estou querendo honrar os irmãos, e você está querendo honrar os irmãos também, está todo mundo buscando honrar um ao outro. Isso é reino de Deus. Ninguém quer aplauso, ninguém quer tapinha nas costas dizendo: nossa, você é uma bênção. Eu falo para os irmãos, quando a gente entende o que é o reino de Deus, nem os aplausos nos afetam e nem as vaias. Nada te afeta. Eu não estou importando se as pessoas gostam da minha pregação. Ah, pastor, o senhor prega muito calmo, eu não vou mais vir no culto. Querido, tá bom. Ah, pastor, o senhor é uma bênção, o senhor prega, eu vou ficar aqui na igreja. Tá bom. Sabe, não faz diferença. O que é importante é andar com Jesus, andar com Ele. Lembra, não é por causa de pessoas. Tudo bem que as pessoas fazem parte e elas não são descartáveis, elas são importantes. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Eles fazem discípulos igual a eles, e os seus discípulos se tornam piores do que eles. Jesus falou isso. Vocês não entram no reino de Deus, mas fazem prosélitos, discípulos em vários lugares, e eles se tornam filhos do diabo 2 vezes pior do que vocês. Eles faziam isso. Eles têm fortes argumentos. Tudo que Jesus falava, eles vinham com argumentos em cima para tentar contradizer. Até que chegava o momento que Jesus tinha que confrontá-los publicamente e duramente. Eles se consideravam líderes fortes e mais espirituais que as demais pessoas. Jesus disse para eles: vocês se gabam em ser filhos de Abraão? Eu digo para vocês que até dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Isso era uma desonra para os caras. Porque pedra é a coisa mais comum em Israel. O que não falta é pedra em Israel. Até os túmulos lá são túmulos de pedra, sabia disso? Não tem cruz, porque os judeus não acreditam em Jesus, né? Então Jesus dava sempre uma pancada, eles se achavam superiores. Aí, uma vez uma mulher foi pega em adultério, os caras falaram para Jesus: a lei diz que a gente... Olha os argumentos do cara. A lei diz que ela tem que morrer apedrejada. O que você nos diz, Jesus? Aí Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus ficava sempre rebatendo, porque eles tinham fortes argumentos, eles queriam sempre sair por cima. Eles não estavam nem aí para aquela mulher. Quando Jesus curou uma mulher no dia de sábado, eles falaram: você pecou, porque você curou uma mulher no dia de sábado. Jesus diz: vocês são hipócritas, porque até quando uma ovelha cai num buraco, vocês tiram ela no dia de sábado. Mas uma mulher doente, uma filha de Abraão, não pode ser curada? Meu pai trabalha até no dia de sábado e eu também trabalho. Então Jesus rebatia constantemente. Você entendeu por que a religião é tão perigosa? Porque ela também tem os seus argumentos e tem a sua maneira de ser. Certa vez Jesus curou um cego.
E aquele cego foi expulso do templo, porque ele disse que Jesus era um homem de Deus, um homem santo. Só que quando ele estava sendo expulso, Jesus chegou e apareceu e falou assim: foi eu que te curei, eu sou Jesus. Aí Jesus disse para o cara, aí o cara prostrou, adorou Jesus, diante dos religiosos que acabaram de expulsar ele do templo. Aí eles disseram: você está se dobrando diante de um homem pecador. Aí ele disse: se ele é pecador ou não, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Aí Jesus disse para o cara: fica tranquilo, porque eu vim para que quem é cego torne a ver, e quem vê se torne cego. Os caras entenderam. Como assim? Você está querendo dizer que a gente é cego? Olha como que os caras tinham argumento. Você está querendo dizer que a gente é cego, que a gente não entende as coisas? Aí Jesus disse: não, se vocês fossem cegos, eu daria vocês a visão. Mas como vocês dizem que veem, continuarão na sua cegueira. Irmão, Jesus é demais, irmãos. Ele é lindo, Ele é lindo. Então, eu quero distância de religioso, quero distância de religião. Porque vai colocar um fardo nas suas costas que eles mesmos não levam. Porque o fermento da religião é hipocrisia, é aparência. Fala as coisas, mas não fazem. Sabe quando foi que os religiosos decidiram que iam matar Jesus? Quando ele ressuscitou o melhor amigo dele, Lázaro. Quando Lázaro voltou dos mortos, diante dos olhos dele, em vez dos caras glorificarem a Deus, sabe o que eles fizeram? Não, agora a gente vai ter que matar esse cara mesmo. Depois desse milagre, não tem o que fazer, porque é inquestionável. 4 dias morto, não tem mais o que falar, temos que matar ele. Você vê a dureza? Quanto mais você tenta provar para o religioso que andar com Jesus é melhor, mais ele vai argumentar que aquilo não tem nada a ver. Sabe quando os caras pegaram raiva de Jesus? Quando Jesus entrou no templo, derrubando as mesas dos cambistas lá e destruindo tudo. Os caras pegaram raiva de Jesus. Falaram: o que esse cara pensa que é para fazer isso aqui? Sabe por quê? Porque o interesse dos caras era o quê? O que mudou hoje, irmãos? O que mudou hoje? Então você quer se perguntar se uma igreja está andando certo? Ou se ela está andando errado? Você tem que fazer uma pergunta, uma única pergunta. Quem ganha com tudo isso? Pensa assim: quem está ganhando com tudo o que está acontecendo na igreja? Se for quem está lá no topo, então está tudo errado. Se for quem está na base, então é o reino de Deus. Porque Jesus nunca tira nada de ninguém, Ele sempre dá. Amém? Mas eu vou deixar isso para o próximo domingo, porque já deu, né? Você vai dormir com gostinho de quero mais hoje. O que eu posso dizer para os irmãos é que fuja dessas coisas. Vamos construir relacionamentos genuínos. Vamos amar pessoas, servir pessoas, vamos fazer amigos, vamos andar junto, vamos servir uns aos outros. Vamos tirar o olho um pouquinho da gente e olhar para o nosso redor, que tem muita gente precisando da nossa ajuda. Muita gente precisando do que Deus deu para você. Amém? E lá na eternidade nós vamos saber se a gente andou certo ou não. Amém? Vamos orar, irmãos? Fique de pé. Se Deus permitir, domingo que vem eu continuo. Eu quero que você ore. Faça uma oração aí, fale para o Senhor. Se você entendeu essa mensagem e você deseja viver no reino de Deus, então ore aí. Fala: Senhor, me livra de todo princípio errado. Me livra de todos os métodos e sistemas que entraram dentro de mim. Princípios e valores que pareciam ser de Deus, mas estavam na verdade me privando de construir uma relação genuína com o Senhor e com os meus irmãos, de ter uma vida que expresse a Cristo, de ter uma vida genuína. Fale com o Senhor aí agora, comece a orar aí onde você está, fale para Ele: Senhor, me ensina a viver a vida, me ensina a andar nesses dias, me ensina a ser luz do mundo e sal da terra, me ensine a brilhar nesses dias com a luz de Cristo, para que toda a glória seja sua, Senhor. Transforma o meu coração, muda a minha alma, muda a minha maneira de ser, de pensar e de agir, de maneira que eu aprenda e tenha um coração mais humilde, mais manso,
um coração mais sábio. Senhor, tira de mim toda religiosidade, toda superficialidade. Eu quero fluir no Teu Espírito, eu quero ser cheio do amor do Senhor, da palavra do Senhor. Eu não quero fazer coisas, eu quero ser como Jesus, eu quero brilhar nesses dias, eu quero refletir a Sua glória. Senhor, nos ensina como igreja, nos ensina, porque a verdadeira vida é andar com Cristo, a verdadeira vida é Te conhecer como o único Deus verdadeiro, como o único Senhor. Nós não queremos viver a religião, porque a única religião verdadeira, segundo o Evangelho, é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Nos ensina a contribuir, nos ensina a repartir, nos ensina, Senhor, a semear, a viver a vida do nós e não a vida do eu. Sim, Senhor, sim, nos ensina a construir amizades autênticas, amigos verdadeiros, amigos genuínos. O Senhor disse: já não te chamo mais de servos, mas de amigos. Amigos de Deus. Somos amigos de Deus, somos amigos uns dos outros. Oh, meu irmão, olha aí onde você está. Que a doce presença do Espírito Santo pegue essa palavra e transforme em vida dentro do seu coração. Que o maravilhoso Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, Ele possa encher o seu coração dessas verdades, e você possa ser mudado de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Que o Senhor tire de você o coração de pedra e te dê um coração de carne. Que você aprenda a andar com Jesus todos os dias lá fora, onde a vida acontece, no meio da sua família, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na família, onde você mora, no bairro onde você mora, na rua onde você mora. Oh, que o brilho e a luz de Cristo venha refletir através de você. Que ao olhar nos teus olhos as pessoas vejam Jesus. Que ao abraçar pessoas, as pessoas se sintam abraçadas por Jesus.